6 meses do ano já se passaram. E aí, o que que você fez? O que que eu fiz? O que que está acontecendo na nossa vida? O que que a gente desenvolveu de projeto? Quantas das metas que a gente traçou, que a gente sempre faz, é tradição, todo começo de ano. Quantas das metas que você colocou para esse ano você alcançou, não é? Modo caverna, você sabe o que é modo caverna? Muita gente ficou na dúvida no vídeo que eu gravei para aqui pro canal, falando como eu mudei a minha vida usando a lei da atração. E aí, em alguma parte ali do vídeo eu citei o modo caverna, porque ficou muita gente com dúvidas, muita gente mesmo. Gente, eu tô em falta com os comentários, porque vocês já vão entender, eu vou fazer uma série aqui de vídeos, vai ser uma imersãozinha assim, vai ser é realmente uma série, um correr de vídeos a partir desse, porque se eu for fazer tudo, contar tudo aqui pra vocês vai ficar muito longo, vai ficar uma hora e pouca, ou 2 horas de vídeo, eu não quero isso. Então eu vou dividir, vou fazer como se fosse um compilado aqui de vídeo sobre esse assunto, tá? Para deixar vocês a par do que está acontecendo, para vocês entenderem tudo que eu quero dizer aqui e as decisões que eu tomei por esses dias, tá? Muita gente ficou com dúvidas sobre o que é o modo caverna, então eu vou explicar agora também o que é o modo caverna. Mas, voltando ao assunto inicial, vamos dividir esse assunto em dois tópicos. Voltando ao assunto inicial, por que, que a gente tem a mania, a gente tem um costume, por que, que ensinaram pra gente que o momento que a gente tem que parar para analisar o que a gente fez, quais as rotas que a gente tomou, o que a gente conseguiu, o que a gente conquistou, a gente tem que fazer isso justamente no período de final de ano, quando chega ali dezembro, ali Natal, depois de Natal, quando a gente rompe o ano ali nos primeiros minutos, nas primeiras horas do ano, é quando a gente vem analisar o que a gente conseguiu. Só que aí, se você parar para pensar, você vai ver que aí já é a parte final, ali já não importa mais. A gente vai fazer sim o balanço do que conseguiu. Porém, se tiver alguma probabilidade de você mudar ali, traçar uma nova rota, não tem mais o que fazer, porque o ano já passou. Então, assim, eu acho que já tem uns 3 anos seguidos que quando chega o mês de junho, principalmente esse ano, vocês já vão entender o porquê, principalmente esse ano, mas quando chega o mês de junho, que é a metade do ano, eu começo a ficar reflexiva, eu começo a pensar, sabe? O que que eu fiz, se eu estou no caminho certo, o que que eu posso mudar, o que que eu já consegui, o que que ainda falta conseguir, recalibrar ali os planos, os projetos, recalibrar, sabe? Recalibrar a rota. Então eu faço isso, gente, geralmente é no mês 6, que é na metade do ano. E como eu expliquei para vocês, tem uns 2, 3 anos que eu faço, virou um hábito, um costume meu, por esses dias, até faltou vídeo no canal por conta disso, que eu fiquei aqui no meu modo off, pensando aqui, planejando, anotando, recalibrando os planos aqui de acordo com o que as coisas foram acontecendo esse ano, que foi muita novidade pra gente esse ano, gente. Eu posso fazer uma recap semestral aqui para vocês agora, o que foi que aconteceu esse ano, tá? Vocês vão estar a par de tudo, mas assim, o que eu quero trazer com esse vídeo a princípio, com esse primeiro vídeo aqui desse nosso compilado, é que você já conseguiu atingir alguma meta, porque 6 meses do ano se passaram. Eu tenho certeza que pelo menos uma ou duas metas, dependendo do que for, já era para você ter conseguido. Porque eu consegui, sabe? Porém, coisas estão acontecendo aqui na minha vida, aconteceram e estão acontecendo, que eu precisei desse tempo para eu fazer uma recalibração mesmo, assim, pensar, botar os pensamentos em ordem e recalcular o trajeto, recalcular os planos, os projetos que tem para se fazer até dezembro. E aí, gente, eu lembrei que eu estava para entrar no modo caverna. E aí é onde entra o modo caverna que eu vou explicar para vocês o que é, tá? Eu estava para entrar no modo caverna, eu lembro que eu até citei para vocês que eu dei um tempinho do modo caverna. Foi nesse meu modo caverna do ano passado que nós entramos. Porque quando um entra aqui em casa, entra todo mundo, né? Entra eu, entra meus filhos, entra meu marido. Então foi nesse modo caverna que nós aprendemos nós fomos estudar. Esse modo caverna eu dediquei mais para estudar, mais para aprender aquilo que eu não sabia. Foi a primeira parte do plano. Então eu tirei ali numa base de uns 5 a 6 meses. Não me recordo bem, porque eu coloquei assim, fui colocando, e quando chegou o tempo de parar, eu dei uma parada porque estava chegando o final de ano, ia começar a aparecer muito trabalho, e eu não tinha como ficar naquele modo caverna, tendo que estar praticamente 24 horas por dia,
tendo contato com outras pessoas, né? Não tinha como. O modo caverna é você e os seus pensamentos e os seus projetos e os seus planos e os seus sonhos, tá? Então, eu fiquei pensando, eu fiquei entrar no modo caverna esse ano, tentei, só que aí veio mudança, veio toda uma correria, toda uma situação aqui que nós tivemos que resolver ou tentar resolver e acabou que atrapalhou um pouco. E aí chegou o mês 6 agora. Então, eu fiquei pensando, eu vou aproveitar agora, vamos colocar no papel. Sentei aqui com meu marido, a gente colocou tudo no papel. Juro pra vocês, como eu já mostrei pra vocês, tudo no papel mesmo, gente. Eu tenho mais papéis e mais papéis aqui, cadernos e mais cadernos aqui, sabe? Que a gente anota tudo. E aí então a gente sentou aqui, anotou, viu o que ia acontecer. Começaram a acontecer algumas coisas esses últimos dias mesmo, que foi até bom para eu poder bater o martelo aqui como é que vai ser os planos da gente. E aí, oficialmente estou no meu modo caverna, tá? Não vou entrar ainda, eu já estou no meu modo caverna. Esses dias que passaram aí sem vídeos no canal foi o dia que eu praticamente entrei, não é? Oficialmente eu posso para ir marcando os dias, assim, com esse vídeo oficialmente hoje, mas já entrei no meu modo caverna, tanto é que eu já desenvolvi coisas a partir desse meu modo caverna. E o modo caverna, Luana, o que é que eu não entendo, que eu fiquei na dúvida? Gente, o modo caverna nada mais é do que você. Tem a controvérsia sobre isso. Porque tem pessoas que falam, não é bom você se isolar das pessoas, se isolar não sei o quê. Só que, gente, venhamos e convenhamos. Quem consegue se concentrar em um projeto, principalmente quando esse projeto ele implica em você aprender coisas novas, você não sabe, você não tem o conhecimento, sabe? Você não, é uma coisa que eu já sei, eu vou começar agora, eu sei, eu sou expert, eu vou começar agora. E ainda que você seja expert, você precisa desse tempo, mas já facilita, você já tem, digamos, uns pontos aí na frente. Só que quando você vai começar um projeto, uma vida, quando você quer dedicar mesmo um certo tempo para você tirar, para você mudar uma área da sua vida, você não tem como fazer isso saindo para festa, bebendo, saindo para, seja lá para onde for com as pessoas, aquele churrasquinho de final de semana, todo final de semana tá no churrasco. Porque você tem trabalho na semana, você tem aquela correria do dia, seja morando só, seja morando com alguém. Às vezes morando com alguém ainda é pior, porque às vezes você tá num caminho de desenvolvimento e a pessoa não tá, entendeu? Aí fica aquele, sabe? Aí, assim, gente, o modo caverna nada mais é do que você tirar um tempo recluso. Recluso de pessoas, recluso de distrações, tipo celular. O celular que eu falo não estou falando para você pegar seu celular, colocar numa gaveta, deixar ali 6 meses e só pegar 6 meses depois, não, tá, gente? Entendam direito. Eu tô falando assim, de você chegar, você chegou do trabalho, pronto, você trabalhou, você cumpriu ali com as suas obrigações ali do dia. Você chegou do trabalho. Então você tem algumas horas do seu dia. O que é que você vai fazer nessas horas do seu dia? Geralmente a gente chega, toma um banho, pega a janta, se coloca na frente da TV, vai assistir. Quando termina a janta, pega o celular e vai até madrugada dentro mexendo no celular. Olhando Instagram, olhando a vida do fulano, olhando o influenciador tal, olhando o ciclano ali, que fez não sei o que com o fulano ali. Entendeu? Só olhando fofoca, só olhando coisa que não presta, sabe? Só colocando lixo pra dentro, só colocando lixo, só lixo pra dentro da sua cabeça, do seu cérebro. E aí depois passam-se meses ou passa-se até o ano e você tipo, poxa, passou o ano, não fiz nada, como que ia fazer alguma coisa desse jeito? Não tem como, sabe? Não tem como. Então, assim, como eu já entrei no modo caverna, eu adotei essa ferramenta, essa tática, essa técnica para minha vida. Porque, gente, é surreal o quanto você realmente consegue concentrar e consegue agilizar áreas da sua vida que antes você achava que não tinha condições de você mudar em tão pouco tempo. Tem, eu também achava que não tinha condições de tipo, como é que eu vou mudar a minha situação financeira em 3 meses, em 4, em 5, em 6 meses? Não tem como, em 8 meses, não tem como, é impossível, não. Não é. É porque eu não estava dando atenção devida àquela situação, é porque eu não estava dando atenção devida àquela área da minha vida e eu só fiquei reclamando, 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 falando para outras pessoas e ninguém me ajuda, claro, porque sou eu que tenho que me ajudar e eu também não agi em nada. Então, o modo caverna é você se colocar em um modo off, em você só é, ter contato com o mundo externo com o necessário, tipo trabalho, você vai pegar no celular, você responde uma mensagem ou outra, mas assim, o tempo que você tem que tirar para estudar, para desenvolver o seu projeto ali, você tira para você deixa o celular de lado, aí para isso você tem que ter hábitos,
bons hábitos. Quais são os bons hábitos? Vou falar também em vídeos para frente, os hábitos, os 5 e 10 hábitos, tá? Que eu julgo bem, eu acho que os mais importantes para você começar qualquer coisa na sua vida, tá bom? Então, o modo caverna é isso, gente. E eu já quero dar uma pausa aqui nesse vídeo, tá bom? Para mostrar para vocês, para oferecer para vocês, caso vocês tenham interesse, que vai ajudar vocês e muito, gente, muito mesmo, porque me ajudou. Olha, ler é uma forma de você aprender muito mais rápido do que você ouvindo. Você ouvindo, você aprende sim muito, principalmente com experiência de outras pessoas, aí é que você aprende mesmo. Só que você lê, você ler e escrever. Ler e escrever. Você lê, o que é que você tem de plano? Não deixa só na sua cabeça, você escreve. Então, eu quero dar uma pausa aqui no assunto aqui do canal para oferecer para vocês esses e-books. Vou deixar o link desses 2 e-books aqui na descrição para quem tiver interesse em comprar. Um é sobre o modo caverna, mude sua vida em 180 dias, certo? E o outro é sobre hábitos, os 10 hábitos para você mudar a sua vida, os 10 hábitos para você, sabe, os 10 hábitos assim iniciais, os pontapés iniciais para você começar a transformar qualquer área ali da sua vida, tá bom? Uns e-books bem intuitivo, bem fácil, de fácil entendimento, com imagens ilustrativas ali, bem legalzinho. E, gente, o fundo é escuro, tá? Para facilitar a leitura, porque eu sei que a grande maioria de nós, quando vai ler no celular, acha ruim aquele fundo claro, aquele fundo branco, né? Que aí dá uma canseira na vista, então o fundo é escuro já para ajudar, facilitar ali a leitura, tá certo? Então eu vou deixar aqui o link desses 2 e-books se vocês tiverem interesse, tá bom? E o melhor é que tá por um valor bem acessível, tá bom? Então vocês vão lá, tá? E retomando aqui para o assunto do vídeo, eu estou entrando aqui no meu modo caverna, e modo caverna é isso, é você ficar reclusa, você escolher uma área. Tem pessoas que falam que uma área da vida é mais que o suficiente, mas eu como, né, eu coloquei 180 dias, 6 meses, então eu resolvi mexer em 2 áreas da minha vida. No próximo vídeo eu explico para vocês quais, tá? Mas 2 áreas da minha vida para eu começar a concentrar. Não que eu não estivesse concentrada antes, estava, só que não com o foco que eu deveria estar. Porque muitas coisas aconteceram, foi mudança, foi tudo isso que aconteceu, que quem está acompanhando aqui o canal vai saber. Quem não tá e tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar o like, tá bom? Que você ajuda bastante aqui no meu trabalho. Se inscreve no canal se não for inscrito e volta alguns vídeos para trás para você entender do que eu tô falando, tá certo? Então é isso. O modo caverna eu aconselho você, se você aí você pode me perguntar, Luana, mas então qual área da minha vida eu posso usar o modo caverna? Tem alguma área específica que não se aplica? Não, não tem nenhuma área específica da sua vida que o modo caverna ele não se aplique. Em qualquer área, o que é que você quer mudar? Qual área que você quer concentrar? Eu garanto que a maioria de nós pensa o quê? No financeiro, né? A maioria de nós, se não todos, pensa no financeiro. Que é o financeiro, querendo ou não, não adianta, né? Não adianta vir com hipocrisia, que com aquelas crenças limitantes que dinheiro é coisa ruim, que dinheiro não. Dinheiro é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque o dinheiro ele proporciona muitas coisas maravilhosas pra gente. É o dinheiro, infelizmente ou felizmente, no mundo que nós vivemos é o dinheiro. Então, a área financeira. E a outra área você pode escolher, ou então se ficar pesado demais para você, só uma área, se é a primeira vez que você entra no modo caverna, só uma área da sua vida para você já é mais que o suficiente, tá? E aí você pode me perguntar, Luana, mas quanto tempo que eu vou tirar assim nesse meu modo caverna, que eu vou entrar nesse meu modo caverna? Quanto tempo? Bom, gente, isso vai depender do que vocês têm para fazer. Por exemplo, os meus planos e projetos para esse ano, já que já se passaram metade do ano, eu coloquei 180 dias, mudando a minha vida em 180 dias, não é? Coloquei as metas, tracei aqui os planos, porque não é só colocar meta, você tem que planejar como é que vai ser, como é que isso vai acontecer. Aí você pode dizer, mas eu vou planejar como se eu estou sem ideia. As ideias vão aparecer. Se você está nesse projeto, assim, nessa nova vida assim, de autoconhecimento, de descoberta, de entender como você funciona, as ideias elas vão aparecer, acredite, que eu sou prova viva disso. Então você tira esse tempo, um mês, 3 meses, eu acho um mês muito pouco mesmo. 3 meses, dependendo, 90 dias, né? Dependendo do que você queira resolver na sua vida, possa ser que dê. Aí tem 4, 5 meses, tem 6 meses, tem até um ano, você que sabe o tempo que você vai ficar.
Eu acredito que 180 dias para eu resolver o que eu tenho para resolver aqui, inclusive mudar de cidade, é uma das metas, é um dos sonhos, é um dos planos que estamos. E, por sinal, nessa área aí, nós só temos 2 meses e meio, 3 meses no máximo estourando para resolver essa questão aí, que é mudar de cidade. Né? E aí, nos próximos vídeos, eu vou contar para vocês o porquê, tá bom? Isso aqui é mais uma introdução mesmo, tá? Para vocês entenderem o que vai vir pela frente, tá bom? E é isso, gente. É um ótimo tempo, é um ótimo período para vocês pararem para analisar o que vocês fizeram da vida de vocês. Vocês realmente ficam reclusos, sai aí do meio das pessoas, sai do meio dessa bagunça, desse barulho, sabe? Procura um lugar silencioso. Coloca a técnica do fone de ouvido que eu falei para vocês. Coloca o fone de ouvido. Eu, a propósito, como eu falei para vocês, no momento eu estou sem. Só que eu já fui ver hoje, porque nesse meu período, principalmente de modo caverna, num lugar onde eu estou vivendo, que é no centro da cidade, é muito barulho, gente, e aí eu não consigo. Então, eu tenho que ter um fone de ouvido para poder me concentrar naquilo que eu tenho que concentrar, principalmente na hora de fazer meditação, na hora de fazer visualização, eu preciso demais, então já vou ver se eu consigo resolver isso aí. Amanhã não que é domingo, mas na segunda-feira eu vou ver se eu consigo resolver essa questão. Assim que eu conseguir comprar, eu trago aqui para vocês verem. É, mas é isso, sai um pouco desse barulho, sai um pouco dessa muvuca, sabe? Sai um pouco dessas rodinhas, dessas patotinhas de amigos e colegas, que a gente sabe que no final, quando a gente precisa, são pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos que ajudam, sabe? E tira um tempinho recluso ali, uns 2, 3 dias, 4 dias, para você repensar a sua vida, o que você fez. Aí você pode dizer, Luana, mas 3, 4 dias é demais. Isso aí, dentro de 5 minutos eu penso. Não, não pensa. Porque você tem que realmente se concentrar, você tem que estar bem, você tem que, sabe, tomar um chazinho para se acalmar, você tem que realmente entrar. É como se fosse um período mesmo de meditação. Você tem que entrar ali naquele seu mundinho para você ver o que é que você queria para o começo desse ano, quando você pediu no começo desse ano, para o decorrer desse ano. Quantas dessas coisas que você queria você realizou? Não realizou? Quais dessas coisas ainda dá tempo de correr atrás para realizar esse ano ainda, antes de dezembro, para que você chegue em dezembro e diga, olha, foi difícil, mas eu consegui. Olha, eu até vacilei um pouquinho ali no começo do ano, mas lá pro meio do ano eu retomei as rédeas e consegui, realizei isso e isso. É muito gratificante, gente, quando a gente chega ao final do ano e ver que o nosso ano ele não foi, sabe, perdido. Gente, eu venho recebendo muitos comentários, não vou citar aqui porque não me cabe. Eu até pensei em, quem sabe, começar com mentorias, porque tem muita gente deixando comentários aqui pra mim, e aí alguns eu fico alegre e outros eu fico triste, porque eu vejo quantas pessoas estão vivendo no automático. E no automático eu digo assim, tipo, sabe, com licença da palavra, ligou o foda-se. Tipo, o que der, deu. É tipo aquela. É igualzinho aquela música, é só aquela música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá assim, como se eu tivesse se jogado numa correnteza e deixa ver o que é que vai acontecer, sabe? E é muito triste, porque por um tempo eu vivi assim. E quando essas pessoas falam isso pra mim, eu sinto outra vez aquilo que eu sentia antes, sabe? E a vontade que dá é de ajudar todo mundo, mas infelizmente eu não consigo. E infelizmente, ou felizmente, eu não sei se isso é bom, se é ruim. Em parte é bom, em parte é ruim, né? Não tem só um bom nem só o ruim, tem a parte boa e a parte ruim disso. É que só elas conseguem se ajudar, sabe? Só elas conseguem fazer por elas. E aí eu só posso fazer o quê? Dar palavras, né? Mostrar, tipo assim, uma opção de caminho, mas só elas podem agir por elas. Então, assim, se tem tempo, né? Tem ainda 6 meses. Dá tempo de você conseguir o que você quer, de você, sabe, ir atrás, porque eu, eu ainda encontrei solução para o que eu quero esse ano, eu ainda encontrei solução para o que eu estou pretendendo fazer esse ano, entendeu? E eu já, acreditem, eu não estou falando com vocês aqui o que eu ainda vou fazer, eu estou falando com vocês aqui o que eu já estou fazendo, eu já comecei, já tem projetos em andamento, sabe? Inclusive, no digital, tá mais pra frente ainda e eu vou explicar tudo pra vocês no decorrer dos vídeos em diante, tá bom? Esse vídeo, como eu falei, é mais uma introdução, é mais para dar um insight aqui para vocês, uma corda para a vida, sabe? Que ainda dá tempo de você alcançar seus objetivos, não fique parada. Ah, Luana, mas já passou 6 meses, o ano já tá perdido. Vocês acreditam que eu escutei? O que eu mais escutei foi o que me fez ficar reflexiva. Eu acho que assim,
Eu acho que foi um empurrãozinho do universo pra mim. Porque até então eu tava pensando aqui pra resolver as coisas e tudo mais, que eu tenho pra resolver, mas eu só acordei assim quando eu escutei as pessoas que me rodeiam, ou seja, clientes, falando pra mim que o ano já praticamente já acabou, já era, agora não dá tempo mais não, só ano que vem eu vejo o que é que eu faço, ano que vem eu vejo se dá pra fazer, ano que vem, e aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas ainda falta 6 meses ainda para o ano acabar, dá tempo ainda. Ah, dá não, mulher, deixa pra lá, entendeu? Tipo, realmente não tem vontade, parece que perdeu a vontade de viver. E se continuar desse jeito, só vai ladeira abaixo, só vai se afundar, porque não tem condições de conseguir tirar alguma coisa boa de sair e aproveitar a vida. E quando você viu, a vida já passou e já era, acabou-se. Porque a única coisa que não espera, a única coisa que não dá pra gente correr atrás, a única coisa que não tem como nós recuperarmos aqui nessa vida é o tempo. O tempo que passou já era. O tempo que eu tô aqui, há 20 minutos falando com vocês, já era. Passou pra mim, nunca mais vou recuperar na minha vida. Vocês entenderam? Então comecem a refletir, tá? Reflitam aí nas metas que vocês têm, o que vocês queriam, o que não conseguiu, o que ainda tem probabilidade de conseguir. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, quem sabe, vocês queiram me acompanhar nessa nova trajetória aqui, nesse meu modo caverna. Quem sabe vocês também se inspirem a entrar também no modo caverna e ver se o que é que vocês conseguem daqui para final do ano, não é? E aí depois a gente está trocando ideias aqui e trocando experiências, tá bom? Então é isso, gente. Explicado o que é o modo caverna, explicado o pontapé inicial dos vídeos que virão aqui para vocês, tá bom? Do porquê que eu fiquei um pouquinho sumida essa semana, porquê que eu tô reflexiva, porquê que eu estou pensando. E nos vídeos que vão se seguir, vocês vão entender melhor o que está acontecendo. E não esquece, mais uma vez, o link para comprar os e-books, vou deixar aqui embaixo, tá? Do vídeo. Mas é muito bom, tá muito rico em conhecimento, vocês não vão se arrepender, vai ajudar bastante vocês nesse período de mudança, nesse período de autoconhecimento, de descoberta, nesse período, sabe que é quando você começa a enxergar um mundo novo, novas probabilidades, novas alternativas para a sua vida, que até então, quem sabe você achava que não tinha mais solução, não é? Então é isso, gente. Beijo para vocês e até o próximo vídeo, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo mais uma vez, que você já ajuda aqui no meu trabalho, tá bom? Comenta alguma coisa aqui embaixo para mim, o que é que você acha. Comenta, gente, alguma coisa aqui embaixo para mim, porque só assim eu vou saber o que é que vocês acham. Não tem como, isso aqui é uma interação, né? Não me deixem falando sozinha. E se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!